CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Continuamos aqui conversando ao vivo com o ex-governador André Putinelli do MDB. Antes de irmos para o intervalo, para o repórter CBN, o senhor destacou muito essa questão em relação ao atual governo. O atual governo também destaca essa questão das contas em dia, dos pagamentos, essa questão do combate à Covid. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a isso. Quais seriam os acertos desse atual governo e quais seriam os erros, na sua opinião? O fato dele ter voltado a atingir a letra B que eu atingi, eu elogio que ele merece. Ele teve crise, ele argumenta que teve crise. Eu também tive crise. Quem é que lembra da marolinha de 2008 para 2009? E a crise violenta de 2011? Então, eu peguei em letra C, entreguei em letra B, depois caiu para C, caiu para D, ele conseguiu retornar a letra B, parabéns. Parabéns a ele e à equipe, porque quando eu estava no governo eu dizia que os méritos não eram do André, era da equipe toda. Os méritos são de todos os servidores que galhardamente defendem o Estado e competentemente fazem com que a gestão seja boa. Esse é um dos aspectos que merece elogio. Eu perguntaria, por que acabou o MS Canta Brasil? Por que acabaram os prêmios nas escolas? 100 mil famílias estão dando atendimento assistencial. Agora, ótimo, voltou ao patamar que eu estava. Eu entreguei com 100 mil famílias atendidas na área social no meu tempo. Parabéns, então, nestes aspectos. E a gente continua aqui com a participação da Rosana Siqueira, nossa repórter de economia, justamente também para interagir na entrevista com o ex-governador. Bom dia, ouvintes, bom dia, André. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. O senhor sempre foi muito afiado nas finanças, sempre gostou muito de, com esse cuidado. Na época, em 2014, quando o senhor deixou o governo, a arrecadação total de receitas mensal girava em torno de uns 750 milhões. O senhor pode até me corrigir. E hoje está em torno de 1,1 a 1,5. O que o senhor acha que gerou esse aumento e o senhor acha, que tipo de medida o senhor acha válida na economia deste atual governo? A receita corrente líquida era em torno de 750 milhões, 800 milhões. Você está corretíssima. Hoje é em torno de 1.200 a receita corrente líquida. Alguns dizem, e eu retrato o que eu ouço, que pela subida imensa de impostos que o atual governo fez. O senhor acha que essas medidas, por exemplo, de aumento, principalmente no ICMS, a cobrança de ICMS em alguns setores, foi o que trouxe esse impacto e não o crescimento econômico? Não, foi o crescimento econômico aliado ao aumento de impostos, a competência da equipe fazendária que merece elogios. Então essa soma de fatores, incluindo neles a subida do percentual de impostos, fez com que a arrecadação possa fazer frente às despesas e nesse aspecto o Estado está bem. Então a gente continua aqui com a participação do Adilson Trindade, falando mais um pouco dessa questão política na entrevista com o ex-governador, né, Adilson? Rosana aí destacou a questão econômica. Governador, o senhor foi o único prefeito, depois da divisão do Estado de Campo Grande, a ser eleito governador. Geralmente, o prefeito de Campo Grande ele pode ser bem avaliado, como o Nelsinho foi bem avaliado, como o Lúdico foi bem avaliado, mas não conseguiram serem eleitos governadores. O que o senhor atribui isso? Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá? Capital, Campo Grande como capital. Você foi o único prefeito de Campo Grande eleito governador. Marcelo Miranda, mas tem Marcelo Miranda lá atrás. Marcelo Miranda era prefeito antes da capital, ele foi eleito governador depois de ter sido governador nomeado, né? Ele ter sido governador nomeado, depois que ele foi derrubado, vamos dizer assim, entre aspas, depois ele disputou a eleição, ele foi sucessor do Dr. Luiz Barbosa Martins. O que você atribui isso? Qual é esse ministério?
Por que o interior não vota no Campo Grandense? Eu reputo a benevolência do povo. Eu trabalhei bastante, liderei uma excelente equipe à Prefeitura de Campo Grande e eu quero dividir os méritos com toda a equipe da Prefeitura, muitos dos quais depois, quando fui eleito governador, os levei ao governo. E a benevolência do povo, a sinceridade, a franqueza, o sim ou não, não ficava enrolando. Dá para fazer, não dá para fazer. Essa sinceridade, essa autenticidade, essa franqueza, o tratar direto e a equipe é que eu reputo. E aliado à benevolência do povo, que soube reconhecer o mérito da equipe. O senhor teve uma oportunidade de Estruturou a minha tratativa aqui no estado. Além disso, eu tinha 5 grandes projetos para terminar: o Parque do Sóter, o Anel Viário, o Anel Ferroviário, o Córrego Bandeira, a retirada dos trilhos. Tinha muitos projetos para serem terminados. Então, a verticalização que impediu de eu poder fazer aliança com alguns partidos que eu havia já combinado. O término dos 5 grandes projetos. E depois, quando fomos ver mais perto, tinha que ter renúncia. Será que o povo aceita a renúncia? Eu fui e fiz uma consulta popular, baseado nos projetos que eu tinha que terminar na série de coisas. E quando a população viu que era obrigada a renunciar, pelo bom trabalho que a equipe vinha fazendo em Campo Grande, me solicitaram que eu permanecesse. Permaneci. E dizem os adversários que eu amarelei. Para sorte deles, então, eu teria amarelado. Foi eu que coloquei isso no Correio do Estado. Era no sábado à noite. Você lembra? Então Você foi lembra? você, Você sabe disso. Então, olha só, o Adilson Trindade, que foi o amigo da onça que colocou que eu amarelei. Ainda bem que eu gosto de amarelo. Agora, voltando então a essa questão da pré-candidatura do senhor para as eleições do ano que vem, com quem o senhor não faria aliança? Com o diabo. Só com ele? Só com ele. Faria com o PSDB? Já que o senhor não apoiaria o Azambuja da eleição passada? Faria com o Zeca? Nós apoiamos o Azambuja. Tá, e faria com o Zeca? Com o PT? Nós apoiamos o Azambuja na eleição passada. Eu quero dizer em relação ao Zeca, que eu mando um grande abraço ao meu amigo Zeca, quando fomos deputados estaduais juntos. Nós dois éramos os únicos deputados de oposição à época ao governo da época. E muitos do PT têm me procurado. O presidente estadual do partido, junto com o Júnior Mock, me procurou. Infelizmente, o falecido Almir nos procurou. Falamos com o Wander. Só não falei com o Zeca, porque parece que ele não quer falar comigo. Mas se ele quiser falar comigo, eu sou educado e sou gentil, eu o recebo com o maior prazer. Falo com ele, não tem problema nenhum. Falar em política é importante falar com todo mundo. As alianças depois serão feitas com aquelas com que você se afina na consecução dos objetivos. Ele que inclusive se lançou candidato também pelo PT, né? E o prefeito de Campo Grande, Marcos Trade, do PSD, pode ser um nome na disputa ao governo. O PSDB vem então apresentando o Eduardo Riedel para pré-candidato. São apenas 2 dos possíveis nomes na disputa ao executivo estadual, além do Zeca, é claro, e outros nomes que podem surgir. Por que o senhor acha que é possível ganhar de candidatos que devem usar essa ideia do novo na campanha, né? Porque quando começa a campanha, eles vêm falando de que é preciso ter um novo, é preciso ir adiante, e usam essa questão de vocês terem um passado de um lado negativo, vamos dizer assim. Não existe passado negativo, eu não tenho condenação nenhuma. Eu sou ficha limpa. Então, passado negativo não tem. Podem achar a cara feia do André. O André nunca foi bonito, mas a minha mãe gostava de mim. Ela achava que eu era bonito, né? Essa história do novo o quê em ideias? A ideia de 2 mais 2 é nova ou é velha? Vai ser sempre nova. Tem que ser novo nos princípios da correção, da competência, do trabalho, de querer trabalhar, de falar a verdade, de ser transparente.
novo, quem utilizar estas ideias, sempre será novo. Sempre será novo o que é correto, sempre será novo o que é autêntico, sempre será novo o que é competente, sempre será novo quem é trabalhador. Estamos terminando então o Jornal CBN Campo Grande. Adilson, quer fazer uma última pergunta aí? A gente está no finzinho do programa, ainda temos alguns minutos. Em rápidas palavras, uma curiosidade, como que foi o seu dia a dia no cárcere? Já que você contou agora há pouco uma história do queijo aí, né? Eu trabalhei bastante lá. Como assim? Teve uma série de pessoas que teve um caso inclusive de muita gravidade, que um paciente que tinha problemas de drenagem linfática na perna e começou a supurar, fez trombose e infeccionou, fez uma linfangite ou erisipela acentuada e começou a purgar, supurar, saindo pus e subindo, vermelhidão. E eu alertei lá, esse foi um caso, o caso mais flagrante. Eu alertei aos agentes penitenciários que ele poderia ter que amputar a perna de emergência. Eles ficaram em dúvida porque as restrições são rigorosas. E no final disse, olha, pelo amor de Deus, faça uma vaquinha pelo menos para comprar antibiótico potente de tudo que é tipo para tratar o cara. Tem que ser levado, tem que ser internado. E os agentes acabaram levando-o para lá e não amputou a perna, por sorte. Esse é um exemplo. Diariamente eu atendia lá no presídio com a vocação de médico e isso foi o que mitigava as agruras do cárcere. Mitigavam. Todo dia você dava consulta então? Todo dia que eu era chamado, às vezes era chamado de manhã, de tarde, às vezes eu já fui chamado umas 8, 10 vezes para atendimento, não só ali na suíte 17, mas sim no Corró, que eles chamavam, que tinha mais de 300 presos. Então eu mitigava os meus dias lendo e atendendo. Ex-governador André Putinelli, do MDB, conversando aqui com a gente, então no Jornal CBN Campo Grande. Obrigada pela entrevista do senhor e um ótimo dia, viu? Eu fico agradecido a vocês, meninada, a gentileza das perguntas que fizeram. Eu sempre digo que tem que se perguntar tudo, porque não se esconde nada e tem que ser franco. E, através do Adilson, cumprimentar todos vocês. Mas o cumprimento maior são vocês quatro do que a Adilson, brincando assim. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a CBN, agradecer ao Estevão, agradecer a um grande amigo que tive quando o Rames era vivo, que éramos os pupilos dele, chama-se Rosário Congro Neto, né? E agradecer à população de Mato Grosso do Sul que me deu o orgulho, a honra de ser governador do estado. E a minha capital, a minha cidade morena, a minha filha querida, como eu chamo Campo Grande, de ter me dado o maior orgulho da minha vida. Talvez até mais orgulho do que ter governado Mato Grosso do Sul, ter sido prefeito da nossa capital, a capital dos ipês, a cidade mais bonita do Brasil. A nossa Campo Grande, a sua Campo Grande. Um abraço para você que nos escuta, um bom dia, que tenhamos um bom ano, que essa pandemia logo se encerra, graças a Deus, a vacinação. E aqui eu quero tecer um elogio ao Geraldo Rezende. Tem sido um secretário de saúde que tem feito diferença. Briguento, lutador, pertinaz, tem ido atrás das vacinas e luta para que o povo vacine. Vacinemos todos, que essa pandemia termine, que o nosso estado melhore ainda mais e que o nosso Brasil seja o melhor país do mundo, com a democracia que deve perdurar. CBN Campo Grande.
Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.